Olá, amigos e amigas, como vocês estão? Vamos a Juízes capítulo 9. Abimeleque. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém, até os irmãos da sua mãe, e conversou com eles, e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jeroboal, que são 70 pessoas, reine sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas que o seguiram. E ele foi até a casa do seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerizim. Ergueu a sua voz e gritou, e lhes disse: Atentai-me, vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: Deveria eu deixar a minha gordura, com a qual, por mim, honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura e o meu bom fruto para ser promovida acima das árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as aves ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se verdadeiramente ungires-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra, e se não, que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agiste verdadeiramente e sinceramente ao constituírem Abimeleque rei, e se tratastes bem a Jerubaal e a sua casa, e lhes fizestes segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian, e vós vos levantaste contra a casa do meu pai neste dia, e assassinaste os teus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizeste de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós, então, trataste verdadeiramente e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixa-o também regozijar-se em vós. Mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém, e a casa de Milo,
e que o fogo saia dos homens de Siquém, e da casa de Milo, e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe, e fugiu, e foi até Beer, e lá habitou por temer Abimeleque, seu irmão. A queda de Abimeleque. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus, então, enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos, e os homens de Siquém colocaram a sua espera no cume dos montes, homens deitados, e eles roubaram todos os que passavam por eles naquele caminho. E isto foi dito a Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, veio com os seus irmãos e atravessou para Siquém. E os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos e colheram dos seus vinhedos e pisotearam as uvas e se alegraram e entraram na casa do seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que nós o sirvamos? Não é ele o filho de Jerubaal, e Zebul, o seu oficial? Servir aos homens de Amor, o pai de Siquém. Afinal, por que nós deveríamos servi-los? E quisera Deus este povo estivesse deixado da quisera Deus este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu então removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: aumenta o teu exército e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebed, sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram até Siquém. E eis que eles fortificam a cidade contra ti. Agora, portanto, levanta-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo e te posicionarás sobre a cidade. E eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como achares ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele à noite, e eles lançaram-se em espera contra Siquém, em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebed, saiu e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E Abimeleque e o povo que estava com ele se levantaram da posição deitada, em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra. E uma outra companhia vem chegando pela planície de Meonemim. Então disse-lhes Zebul: onde está agora a tua boca, com a qual disseste: quem é Abimeleque, para que devamos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém, e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele. E muitos foram
roubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que, pela manhã, o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. E ele tomou o povo, e o dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo. E observou, e eis que o povo havia saído da cidade, e ele se levantou contra eles, e os feriu. E Abimeleque e a companhia que estava com ele precipitou-se para a frente, e se pôs de pé na entrada do portão da cidade. E as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos, e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro, e ele tomou a cidade, e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade, e a semeou com sal. E quando todos os homens da terra de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite, e foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu o monte Salmão, ele e todo o povo que estava com ele. E Abimeleque pegou um machado na sua mão e cortou um galho das árvores, e o pegou e o colocou sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me viste fazer? Apressai-vos e fazei tal como fiz. E, de modo semelhante, todo o povo, cada qual cortou o seu galho, e seguiu Abimeleque, e os colocaram no portão, e atearam fogo sobre eles no portão, de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, e acampou contra Tebes, e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres, e todos os da cidade, e a trancaram para eles, e os fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre, e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então ele chamou apressadamente o seu moço e o escudeiro. Ele disse: Desembainha a tua espada e me mata, para que os homens não o digam, uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram cada qual para seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Siquém Deus retribuiu sobre as suas cabeças, e sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal. Aleluia! Louvado seja a Ti, ó Pai. Grandemente o Senhor tem nos ajudado até aqui, Pai. Amém, amém, amém. A Ti eu sou grato por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito a mim e a minha família, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia.